A palavra está em 1 Reis 3, do 16 ao 28. E para começar, eu quero não só ler a palavra, eu quero fazer uma ilustraçãozinha com as pessoas aqui. Fazer aqui uma ilustraçãozinha para que vocês possam entender. Então vamos lá. Vou precisar de... Vamos deixar os adolescentes, né? Porque eles já estão aqui assim. 2 meninas. Tá bom? Vou precisar de um menino, bem, Gabriel. Então, ó, vamos lá. Vocês estão com a Bíblia? Pelo menos uma Bíblia com vocês, para que vocês possam passar entre vocês. É, pode ficar com a Isabela. Tá na palavra já? Já abriu? Vamos lá. Primeiro vamos começar assim. Vamos começar essa palavra assim. Então venham, 2 prostitutas ao rei se puseram diante dele. Uma de cada lado. Isso. Se puseram diante do rei. Não precisa fazer reverência, só se fica do latim mesmo. E disse uma das mulheres a ele, agora abre na Bíblia, versículo 17. Disse uma das mulheres a ele. Versículo 17. Meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa, e eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. Pode continuar, que ela falou depois. 3 dias depois de nascer meu filho, esta mulher deu à luz também a um filho, e estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o meu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. Aí, ó, vamos ler o contexto até agora. Esta mulher aqui chega até o rei e fala para ele, tem essa queixa para ele, ó, essa mulher, durante a noite o filho dela morreu. E ela pegou o meu filho, roubou ele de mim, como se fosse dela, e me deu o filho morto. Mas o morto não é o meu. Aí, ela continua aí no 22, pode ler. Então disse a outra mulher, no 22. Pode ler. Nossa, E o 23 e 22. Ela fala uma frase pequena. Pode falar. Aqui. Não o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Isso. Ela disse, não, o filho vivo é o meu e o morto é o seu. Aí a outra continua e fala, no 22. Isso. Não, o morto é o seu, o vivo é o meu. E elas ficaram nesse impasse. Não, o vivo é o meu, o morto é o seu, o vivo é o meu, o morto é o seu. Então o rei, né? Aqui nessa história se trata do rei Salomão, homem sábio. E ele continua aqui, quer que te ajude a ler esse resumo? 24, do 23 aqui. Do 23. Esta afirma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada, trouxeram-lhe, ele ordenou, cortem a criança
viva ao meio, e tem metade a uma e a outra metade a outra. Sim. Aí aqui ele fala assim, ó, então traga uma espada para mim e a gente vai cortar o bebê vivo no meio e cada uma fica com uma parte. Daí a mãe, né, verdadeira, fala assim, ó. Lê aí. Aqui, achei sim, desculpa. Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. E a outra mãe responde o quê? Não. Aqui, ó, não sei como. Não será nem a minha, nem a sua contém ao meu meio. Cortem Ao meio. Então, a mãe, né, verdadeira, ela fala assim, não, então, já que você quer cortar ele no meio, dá um filho para ela, pode deixar com ela, mas não mata o meu filho. E a outra mãe, que não é a verdadeira, fala assim, nem meu nem seu, vamos cortar ele no meio. Então o rei continua e diz, 27. Não matem a criança. Tem a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo o Israel ouviu a verdade do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Isso aí. Então o rei, com a sabedoria que foi entregue a ele viu que a verdadeira mãe era ela. Que é a mãe que falou, não, deixe o filho com ela. Não comigo, mas não mate ele. Pode sentar, gente. Muito obrigada. Então, quando eu tirei a palavra, né, quando a gente vê essa história, a gente às vezes foca muito assim na questão do rei Salomão, né, porque essa história é a primeira história diante, quando ele recebe a sabedoria, né, e ali que é visto que ele recebeu a sabedoria, que com a sabedoria dele, ele viu que a verdadeira mãe era aquela que disse para ser entregue filho ao outro, mas que ele não morresse. Mas, quando eu olhei essa palavra, eu falei assim, não é isso que Deus quer falar, é algo mais profundo que isso. Aí, é uma coisa assim que eu faço pessoal minha, eu peguei uma cadeira, dentro do meu quarto, eu peguei uma cadeira, coloquei na minha frente e falei assim, Deus, senta aqui nessa cadeira e me explica agora o que o Senhor quer falar. E parece que assim, mágica, ela não é mágica. Já no momento assim, quando eu reli a palavra de novo, já me deu aquela visão daquilo que deveria ser falado. Abaixa um pouquinho, por favor. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, que mãe, em sã consciência, após o seu filho ser morto, iria pegar de outra pessoa para colocar no lugar? Agora aqui, quem é mãe? Se o seu filho, Deus me livre que isso aconteça, mas se seu filho morresse, você ia roubar outro neném e fingir que era o mesmo? Porque não é. Tanto que na palavra que fala sobre a outra mãe, enfatiza aqui no versículo 26 que fala assim, então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou com seu filho. Então aquela mãe, a verdadeira, a Bíblia dá ênfase do amor dela por aquela criança. E quando eu olhei para a outra mãe, eu falei assim, nossa, essa mãe tratou a morte do filho dela, tratou o filho dela com tanta diferença. Porque se você ama o seu filho, você não ia fazer isso. Se você ama o seu filho, você não ia roubar outra criança para colocar no lugar. Não ia. Então, pode passar o próximo slide? O próximo slide é assim. Amor e cuidado versus a indiferença e desprezo. E o porquê que eu coloquei isso? A gente costuma dizer na igreja, né, que
o nosso ministério, o nosso chamado é como o nosso filho. E eu fiquei pensando, como a gente tem tratado a Deus e as coisas dele. Porque aqui nós temos duas mães, uma que tratou o filho com amor, tanto que a Bíblia dá ênfase do amor dela pela criança. E a outra mãe tratou com total indiferença e desprezo a morte do próprio filho. E essa pergunta veio na minha cabeça: como você tem tratado a Deus e como você tem tratado as coisas dele? Será que na sua vida o amor e o cuidado têm prevalecido em relação às coisas de Deus? Ou será que talvez você tenha tratado a igreja, os momentos com Deus, com indiferença? E falando sobre isso também, como que a gente identifica isso, né? Porque não adianta só falar, só perguntar: você está tratando com amor e cuidado ou com indiferença e desprezo? Vamos pontuar isso. Como saber se você está tratando as coisas de Deus com amor e cuidado ou com indiferença e desprezo? E é muito simples de você identificar. Muito simples mesmo, porque a gente vê que o amor e a indiferença, eles são completamente opostos, né? Quando você ama alguém, você não vai ser indiferente. E quando você cuida de alguém, você não vai desprezar ela. Porque não tem como você amar e desprezar a mesma pessoa. Então, desligou aqui, mas eu vou dar continuidade aqui no que está escrito. Como que a gente identifica isso na nossa vida? É assim. É de uma maneira fácil, mas um pouco mais aprofundada. Ela já está ligando? Já foi? Então vamos continuar aqui sem o slide. Como que a gente identifica isso? Como que a gente olha para a nossa vida e fala: eu estou cuidando das coisas de Deus com amor e cuidado ou com desprezo e indiferença? A gente identifica de uma maneira simples. Uma pequena coisa, mas essa coisa faz toda a diferença. Quando você ama e cuida das coisas de Deus, você prioriza. E quando você é indiferente e despreza, você não dá prioridade para isso. E no slide, quando eu escrevi, eu coloquei uma palavrinha diferente. E essa palavra está escrito, assim, no slide está escrito assim: quando você ama e cuida, você trata com prioridade e você trata de maneira especial as coisas de Deus. E por que de maneira especial? Por que eu coloquei ênfase no especial? Porque eu fiquei percebendo muito que às vezes a gente olha para os momentos com Deus, ou os momentos aqui, e a gente não vê isso como um total privilégio e algo totalmente especial. Sabe, a gente tem o privilégio de ter a palavra de Deus, a boca de Deus falando pra gente, e às vezes a gente não trata isso como algo tão especial assim. Às vezes a nossa Bíblia fica de lado, fica na nossa casa como um enfeite, fica aberto no Salmo 91 às vezes, só como enfeite ali, e não como algo totalmente especial. Pode passar para o próximo. Aí eu coloquei aqui, que eu falei para vocês que eu dei ênfase, né, no especial. Eu coloquei assim: quando você cuida com amor e cuidado, você trata com prioridade, vê de maneira especial e privilegiada. Quando você trata com indiferença e desprezo, você não tem prioridade, não trata de maneira especial e muito menos privilegiada. Por que eu coloquei esse especial e privilegiada? Eu ia colocar só assim: um você prioriza e o outro você não prioriza. Mas ficou muito raso isso. E eu quis colocar sobre o especial e o privilégio, porque às vezes a gente trata as coisas de Deus não com essa especialidade, com esse privilégio que deveria ser tratado. Sabe, nós estamos aqui na casa de oração, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, a boca de Deus falando para as nossas vidas, e às vezes a gente está aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira,
como eu falei em relação à Bíblia, a gente tem total e livre acesso às coisas de Deus, porque está escrito tudo aqui. E por que às vezes a gente trata isso como qualquer coisa? A gente só lê a Bíblia por ler. E é isso que a gente deve se analisar na nossa vida. E quando Deus me deu essa palavra, me vieram várias perguntas à mente. Por exemplo, como se fosse Deus perguntando para as nossas vidas. Falando assim: filho, por que às vezes você me trata com tanta indiferença e com tanto desprezo, sendo que eu nunca te tratei assim? Por que você não dá o seu melhor para mim, sendo que eu fiz o melhor por você? Sabe, os momentos que a gente está aqui deveriam ser momentos que a gente olha e vê como total privilégio de estar aqui, como total especialidade de poder estar aqui. E muitas vezes, por exemplo, na hora da oração, a gente fala: ai, estou cansada. Ai, eu vou só escutar a oração da pastora aqui, não vou nem ficar falando muito. Sabe, não é assim. Neste momento que nós estamos na oração, é um momento em que nós podemos estar aqui para sentir a presença de Deus, como irmãos unidos. E às vezes a gente trata isso como: mas uma oração, né? Vou me ajoelhar aqui. Mas não é assim. A gente tem livre acesso à presença de Deus. E por que a gente não se achega a Ele? O Senhor nos dá livre acesso para estar na presença dEle. E por que a gente não vai até Ele? Sabe, eu fiquei refletindo muito, né? Porque todos os cultos praticamente é dito isso, sobre a volta de Cristo, que mais do que nunca agora deveria ser o momento em que a gente ia buscar mais, ter mais intensidade, ser mais quente com Deus, mais fervoroso. E parece que é nesse momento que as pessoas esfriam mais, que as pessoas começam a ficar cada vez mais murchas. Sabe, na palavra fala que o amor de muitos, de quase todos, vai se esfriar. E quantas vezes a gente já não falou isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas às vezes a gente olha só como mais um versículo e não como isso está sendo a realidade dos nossos dias. Está sendo a realidade que o amor da maioria das pessoas tem se esfriado. E eu não vou só dizer, eu vou explicar para vocês isso, porque eu estava olhando assim para a igreja e há muito, muito tempo atrás a gente via a igreja com muitas pessoas. A gente, antigamente, as pessoas vinham até o altar, e não é sobre número de pessoas, mas de pessoas que estavam aqui na fé, dedicadas à obra, que estavam fazendo o seu melhor. E por que agora as coisas às vezes têm se murchado, a chama tem se apagado cada vez mais, e as pessoas não estão abrindo os olhos para isso, para ver que isso é algo de extrema importância, que isso é um problema totalmente gigantesco assim. A gente olha, por exemplo, a palavra que eu falei, que o amor de muito, de quase todos vai se esfriar, e às vezes só lê e fala: vai se esfriar, né? Mas quando eu leio essa palavra, eu fico assim: meu Deus, na Bíblia fala que o amor vai se esfriar de quase todos. Eu fico pensando: eu não quero ser esses todos. Eu não quero fazer parte desses todos. Sabe, isso já é a profecia que está acontecendo, mas isso não vai acontecer na minha vida. É como a pastora Ana já falou, já tinha sido dito que Jesus ia ser traído, mas precisava ser Judas? Na Bíblia, falou que o amor de muitos, de quase todos, vai se esfriar, mas o seu precisa se esfriar? O seu amor precisa esmorecer e se esfriar? O momento que nós estamos vivendo aqui, que a gente pode ver que os sinais são mais aparentes, que cada vez mais Deus está alertando que a vinda dele está mais próxima. E por que no momento que mais precisa, que no momento que você mais precisa ser fervoroso, de estar mais na presença dele, por que você não está? Agora, mais do que nunca, a gente deveria estar fazendo isso. E por que a gente não está? Se pergunta isso. Por que neste momento, às vezes, eu tenho priorizado mais outras coisas e não a Deus? Por que eu tenho priorizado mais as coisas lá fora
Por que eu tenho colocado coisas à frente de Deus? Se pergunta isso. Às vezes na nossa vida, na correria do dia a dia, os adultos que trabalham, esqueci de orar hoje, mas amanhã eu oro. E se amanhã não chegar? Eu não li a Bíblia hoje, amanhã eu leio. Mas e se amanhã não chegar? Nós estamos no meio do ano. E às vezes as pessoas ficam esperando o final do ano, né? Para fazer os planos, as metas, para correr atrás do prejuízo. Mas e se o final do ano não chegar? E se Jesus voltar antes? E aí? Sua vida vai ficar por assim mesmo? As pessoas às vezes parece que estão esperando o impulso delas, o empurrão delas. Mas isso precisa vir de você. E Deus está te alertando hoje. Acorda! Vamos acordar? Deus está lá. Se a pessoa está... estou esperando um sinal de Deus. Estou esperando Deus falar. Deus tocar no meu coração. Eu sempre lembro do exemplo que a Tiana deu. Que Deus está lá com uma banda lá atrás, assim, está aqui assim, ó, Deus, vamos! Acorda! E a pessoa está lá. Esse é o sinal de Deus. Se você estava esperando o sinal de Deus, é aqui o sinal. Então Deus está te falando hoje. Acorda. Se o seu primeiro amor tinha morrido, é nessa noite que você vai pedir para Ele reavivar esse amor. Se a sua chama estava se apagando, é hoje que você vai pedir: Deus, queima mais o meu coração. Deixa eu sentir mais a sua presença. Se você estava precisando melhorar a sua vida com Deus, melhorar os seus planos com Deus, o seu chamado, o seu ministério, é hoje e não amanhã. Porque o amanhã é incerto. Às vezes a gente sempre, vou dormir e acordar. É isso que a gente sempre pensa. A gente dorme pensando em acordar. Mas e se não houver amanhã? E se a gente não acordar? Você já pensou nisso? Não é uma coisa que a gente quer pensar, né? Se eu não acordar amanhã. A gente não quer pensar nisso. Mas é verdade. Isso pode acontecer. Eu que fiz estágio em hospitais, não é só gente velha que morre. Não é. É muito mais pessoas mais novas. Até mesmo bebezinhos. Então amanhã talvez não exista. Então não fica procrastinando e prorrogando a sua mudança, o seu avivamento. Semana que vem. No próximo domingo de Santa Ceia eu vou me consertar para tomar Santa Ceia. Não. É agora. Deus está te falando agora. Às vezes a gente fica esperando, como eu falei, esse sinal de Deus. Não precisa, Ele não precisa te mostrar sinal. Ele já morreu na cruz por você, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer por você. Agora é a sua vez de aqui em vida, na terra, fazer o que você pode por Ele. E o mínimo que você pode fazer é viver por Ele. É viver como uma oferta agradável a Deus. É isso que a gente deve fazer. Então, hoje, Deus está te falando tudo isso. Filho, acorda. Acorda, eu estou te chamando. Sabe, eu lembrei muito do teatro, né? Nessa palavra da igreja. Que todas as pessoas ficavam nos pés da igreja, ficavam gritando: igreja, igreja, acorda, igreja, acorda. Pensa que Jesus está assim, ó. Deus está assim: acorda, acorda. Então vamos acordar, vamos se levantar, vamos tomar disso. Já que a gente estava precisando assim, desse ano do impulso, vamos pegar isso e vamos tomar posse disso. Porque, pode passar para o próximo slide? Eu gosto muito dessa palavra, praticamente todos os cultos eu uso ela, mas eu gosto muito dessa palavra. Está em Mateus 7, do 7 ao 8. Diz assim: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontreis, batei e abrir-se-vos-á. E isso é exatamente o que eu falei sobre o privilégio. Deus nos deu o privilégio. Olha o que Ele disse. Ele fala: peçam e receberão. Porque aquele que pede, recebe. Deus está te dando o privilégio de se achegar até a presença dEle e
pedir para Ele. Deus não coloca uma barreira entre você e Ele. Quem coloca é o ser humano, é a gente mesmo que constrói essa barreira, que nos impede de nos achegarmos até Ele. E eu fiquei pensando, se hoje uma pessoa muito importante, o presidente, falar assim, ó, tudo que você precisar, pode ir lá em casa, pode bater na sua porta que eu vou abrir, tudo que você precisar eu te dou. Nossa! Mas Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores te disse isso. E por que você não dá o mesmo valor a isso? E hoje é isso que Deus quer falar para você. Por que você tem dado tanto valor a outras coisas que vão passar? Deus está te falando isso. Por que você dá tanto valor a coisas materiais? Coisas aqui, ó, que não são eternas. A nossa vida com Deus, a nossa salvação, elas são. E por que a gente dá tanta ênfase em coisas que não são eternas? Sabe, quando a gente morrer, a gente não vai levar os nossos bens, a gente não vai levar amigos juntos. É você por você. E eu lembrei muito da palavra sobre os tesouros do céu. Às vezes a gente está se importando demais com as coisas daqui e se esquece que depois daqui existe uma vida, a vida eterna. E nessa vida, depois daqui, todo mundo fala, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, todo mundo quer. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Mas será que em vida, na sua vida carnal, você tem feito coisas para que você, quando Jesus voltar, quando você morrer, você possa estar com Cristo? Será que aqui em vida, será que aqui na terra, você tem buscado a Ele? Por que Jesus levou alguém para o céu, sendo que na terra nunca serviu a Ele ou nunca deu valor a Ele? Por quê? Ele só vai levar com Ele aqueles que aqui em vida, aqueles que aqui na terra honraram o nome dEle, seguiram os mandamentos e os passos dEle, aqueles que aqui na terra fizeram tudo o que poderiam fazer por Ele. Por que Jesus vai levar alguém para o céu, sendo que aqui na terra a pessoa nunca evangelizou, a pessoa nunca buscou mais de Deus, a pessoa abandonou seu chamado, a pessoa era uma pessoa fria ou morna, estava com um pé aqui e um pé lá? Ele quer pessoas que estão totalmente entregues a Ele. E não, eu estou 99%. 99% é bastante, é mais que metade. Mas não é 100%. Às vezes você dá, às vezes o mínimo, a metade, um quarto, mas ainda não é 100%. E Deus quer pessoas que estão totalmente imersas na presença dEle, que estão totalmente imersas na palavra dEle. É isso que Ele quer. Então hoje Deus te chama para que você reavive esse primeiro amor, essa fé. Se hoje a sua chama estava apagada, se o seu amor estava se esfriando, hoje a gente vai pedir para Ele. Porque nós vamos nos chegar até o altar e vamos pedir. Nós vamos levantar um clamor sobre as nossas vidas. Pedir para que Ele reavive a nossa fé, a nossa vida com Ele. É isso que Ele quer essa noite. Não espera para amanhã. Não espera para depois. Não espera para daqui 2, 3 dias. Não, é hoje. Porque Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele deu o melhor. Ele fez o melhor. E é isso que Ele quer. O melhor de você. O melhor que você pode dar. Não trate a Deus e as coisas dEle com desprezo. Ou não dá valor e importância a isso. Sabe, nós estarmos aqui na igreja aqui física é um privilégio tanto. É um grande privilégio. Porque muitas pessoas, eu estava até vendo no Instagram,
sobre pessoas, né? Que a gente já deu vários exemplos de pessoas que não têm a Bíblia inteira. Não tem tudo isso aqui, ó. Elas têm uma folhinha ou outra. E essa folhinha ou outra já basta para elas serem fervorosas com Deus. Você tem a Bíblia inteira. A Bíblia inteira na sua mão. E para você, ó. Então hoje a gente vai pedir. E a gente vai levantar esse clamor e pedir para Deus: Deus, reaviva em mim. Reaviva a minha fé, o meu amor. Eu preciso disso. Nós precisamos de Deus. A vida sem Deus não existe. A vida sem Deus é sobrevivência, porque não é vida. Quando você vive de verdade, é porque você está com Deus. Sem Deus você não vive. Você apenas sobrevive às situações que vão acontecer. Porque o único que traz vida, o único que traz a salvação é Ele. Então não procure, sabe? Não procure em outras fontes por aí. O único lugar que vai jorrar os rios de águas vivas é nele. Então para de querer procurar em outras fontes por aí para você beber e se saciar, porque não vai te saciar. Para de querer procurar lá fora aquilo que você só encontra em Deus. Para de procurar em pessoas, em amigos, em conversas, em prazeres do mundo, aquilo que você só encontra em Deus. A alegria verdadeira você só encontra em Deus. A salvação, a vida eterna, você só encontra em Deus. E não existe outro lugar. Não existe outras fontes por aí que jorram rios de águas vivas. Não existe. Apenas essa que eu falei. Então, hoje, Deus te fala isso. E eu vou convidar todos vocês que na hora da oração a gente venha e se achegue até o altar. Venha até o altar. Eu não quis nem descer o culto, porque eu falei, não, vou deixar livre, para que todo mundo possa vir até aqui. A gente não louvou no começo, toque no altar, é isso que a gente vai fazer. A gente vai levantar esse clamor pelas nossas vidas. Porque se Jesus voltar amanhã, para onde você vai? Você sabe, eu não preciso responder, porque cada um tem o seu particular. Se Jesus voltasse amanhã, se Jesus voltasse agora, para onde você iria? Pelas suas atitudes, pelas suas decisões, você sabe. E o que a gente sempre fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você reconhece que essa pessoa que não, eu estou na fé, eu estou conseguindo, eu estou lutando, eu estou depositando minha vida no altar, então você vai fazer dessa oração a seguinte oração: Deus, não me permita que eu jamais queira estar longe de Ti, queira estar longe do Teu altar, eu não quero. E aqueles que reconhecem que esse amor, que essa chama precisa reacender, você vai pedir para Ele. Amém?